Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, bem-vindos. Esse é o programa Papo Espírita, uma produção da Comunhão Espírita de Brasília. Comigo estão Thelma Alves, Miriam dos Anjos. Eu sou Ana Cristina Sampaio. Nossa convidada de hoje, Neiva Fernandes, psicanalista, professora de meditação Vipassana e Mindfulness também, né, conhecida como Mindfulness, trabalhadora espírita. Bem-vinda, Neiva, tudo bem? Tudo bem, querida? É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente, né, para falarmos um pouquinho sobre esse tema de hoje tão importante. Você já esteve conosco, né, Neiva? Lá no estúdio, né? A gente está com uma saudade lá do estúdio da Comunhão Espírita, né? Falando sobre meditação, deve ter mais de um ano, né? Com certeza. E desta vez a gente trouxe você para falar sobre um tema, como ajudar os nossos filhos, né? Como é que a gente pode ajudar essas crianças a serem bem-sucedidas nessa encarnação, superando medos, conflitos, dores, dramas. E essa ideia desse programa partiu de uma live que você fez no seu programa de meditação, né? Em que você, antes da prática, você traz um tema, aborda um tema, e você falou sobre a criança interior. E você fala sobre as carências que todos nós adultos possuímos e que muito nos impactam a vida, né? E a gente se refere aos sentimentos provenientes das nossas vivências na infância, podem ser sentimentos de abandono físico e emocional, de expectativas e cobranças que a gente recebeu, da falta de toque, de carinho, de rigidez na família. Enfim, são dores que seguem com a gente, né, nesse momento adulto, e nos prejudicam emocionalmente. Então, a gente quer iniciar esse bate-papo te perguntando o que é a criança interior e como que ela se forma na gente. Essa criança interior, querida, vem dessa proposta de nós entendermos que hoje, na condição de adultos em que nos encontramos, nós vivenciamos, nós experienciamos tudo que, né, de alguma forma acontece em nossa vida, advindo de processos muito primários. Então, todos nós temos esses processos primários que nós entendemos nessa encarnação, podendo falar assim, desde o útero materno, né? Desde que a criança entra em contato com essa mãe pelo útero, essa criança interior começa a desenvolver-se e começa, a partir desse contato, desse encontro com essa mãe, a captar, não é? Guardar tudo que vai se vivenciando a partir da gravidez. E quando se nasce, nós vamos enfrentando no mundo uma série de processos de dificuldades advindos de emoções já inclusas em nós desde o útero, porque nós entendemos que tudo que a mãe sente, o bebê é impactado e ele também vai sentir, além da carga que ele carrega, né, de todo o seu processo reencarnatório, ele já vive também com a mãe, ele adiciona essas emoções, culpa, raiva, medo, né, dentro do seu sistema e vai desenvolvendo isso à medida que ele vai crescendo, né, cada vez mais, psicologicamente falando. Então, por vezes, essa criança interior nossa, como você mesma citou aí, é uma criança sofrida, é uma criança carente, é uma criança faminta, faminta de olhar, faminta de toque, faminta de amor, faminta de conexão, faminta de expressão, né, de relação. Então, muitas vezes, nós, enquanto pais, nesse desafio todo que temos, nós nos perdemos nessas conexões com nossos filhos e os deixamos, assim, como a gente coloca nessa alegoria, boquiabertos o tempo todo, esperando alimento emocional. E quando esse alimento emocional não vem, nós desencadeamos e criamos em nós, desde muito cedo, verdadeiros buracos negros emocionais que vão se manifestar quando nós vamos crescendo na adolescência, na idade adulta, e nós vamos nos mostrar como seres também carentes, dependentes, com a autoestima, não é, prejudicada completamente. Então, tudo que acontece nessa base primária, nessa primeira infância, principalmente com a criança, é desenrolada e desencadeada
por toda a sua vida psíquica, não é? Sem contar com os desafios que ela já carrega pela própria encarnação afora, não é? Então, há um arcabouço de processos que acontecem inconscientemente falando, que vão simplesmente distanciando cada vez mais o eu da própria essência. Porque quando nós somos criados, quando Deus nos cria, Ele nos cria numa essência. E essa essência, ela é por si só amorosa, bondosa, generosa, não é? É uma essência completa, inteira, é a nossa natureza básica. E quando nós vamos nos comunicando com esse meio todo que interage conosco, nós vamos perdendo esta conexão com essa essência, distanciando-nos cada vez mais e ficando com a problemática toda a ser resolvida pela vida, quando se consegue resolver, não é verdade? Então, essa falta que acontece na infância, né, de alguma forma, nessa primeira infância, que gera esses sintomas emocionais, né, na nossa vida adulta, não existia na vida dos nossos pais a psicologia, né? Isso é uma coisa recente, de 100 anos, né, no máximo, bem nos seus primórdios. Mas como é que a gente hoje a gente tem a internet, né? Hoje a gente tem livros, a gente tem o Instagram, você tem um monte de informação chegando para você auxiliar a criação dos seus filhos, né? Como é que a gente pode, assim, de uma forma mais prática, o que a gente tem que observar para ajudar na infância dos nossos filhos, de forma que eles se tornem adultos mais saudáveis? Esse advento, essa condição toda da internet, não é? Dessa possibilidade de nós termos processos para conhecermos mais, possibilidades de lidarmos melhor com os nossos filhos, de uma certa forma também traz um prejuízo muito grande na condição de pais, porque muitos de nós hoje perde-se na presença dos filhos diante também de seus celulares, de seus computadores, né? Muitas vezes a mãe está amamentando o filho e está teclando ao mesmo tempo, né? Muitas vezes o filho está querendo atenção e nós estamos distraídos também, perdidos nas mídias sociais, né? Então nós damos um exemplo desde muito cedo, bem delicado para essa nova geração, para essa geração que tem vindo fora nossa, né? Como nós fomos construídos, né? Emocionalmente, como você muito bem citou. Todos esses processos que nós temos de aprendizagem facilitam sobremaneira esse acesso, porque o mais importante para a condição de pai e de mãe, principalmente, né, no desafio dessa geração, digamos, midiática mesmo que há, nós termos o acesso. Como nós conseguimos nos comunicar, como nós conseguimos encontrar, né, o eu do nosso filho, esse eu ainda, como a gente está colocando aqui, né, inexperiente, faminto, carente, como nós acessamos para fazer com que ele fique saciado. Uma conexão, um amor, um afeto, uma presença. E há um desafio muito grande, vocês vão de convir comigo, com essa condição toda que vem acontecendo, né, de modernidade. Então, as mães e os pais de hoje carregam N outros desafios diferentes das nossas gerações para trás, onde realmente não tínhamos o acesso à psicologia, à psicanálise, à estrutura toda de como, né, manejarmos as questões psicológicas nossas próprias primeiro, para podermos ter condições de encararmos a maternidade e a paternidade de uma forma mais consciente, de uma forma mais presente, de uma forma mais essencialmente carinhosa, não é? Essencialmente conectada. Então, nós temos vários desafios hoje que nos jogam, muitas vezes, em problemas, em processos tão importantes quanto o que nossas gerações passadas vivenciaram, né, pela escassez de conhecimento até, porque apesar de hoje nós termos todas essas informações, ainda há uma ignorância muito grande, eu digo isso pela experiência nossa dentro do consultório, lidando com o humano há tantos anos como eu lido, não é? Então ainda há uma ignorância muito grande acerca dessa criança interior, acerca dessa condição de como construir um eu inteiro, um eu
não é agradavelmente conectado, embasado mesmo na presença e na essência. Então, é um processo muito delicado para todos nós que lidamos, né? E N outros acontecimentos psíquicos que se dão, que priorizam cada vez mais o nosso entendimento de que precisamos buscar, sim, esses entendimentos, esses conhecimentos, essas novas possibilidades de entendimento para ajudarmos, né, a embasar melhor a criação e a educação dos nossos pequenos. A Miriam queria fazer alguma pergunta, Miriam? Eu queria, antes da minha pergunta, Neiva estava falando, estava aqui pensando, se a gente não está também muito atento, né? Ou seja, se a gente não deixa um pouco do automatismo que a gente se viciou, né? Então a gente faz e não está nem presente no que está fazendo e vai esquecendo as outras coisas, a gente deixa de buscar o autoconhecimento para identificar essa criança ferida que há em cada um de nós, né? E como a gente foi uma criança ferida pelos comportamentos, pelos nossos entendimentos e nossa relação com os nossos pais, muitas vezes ainda a gente, nesse automatismo, repetimos os mesmos papéis dos nossos pais anteriormente. Repetimos tratamentos com os filhos, repetimos posturas paternais ou maternais, não é? Sem se dar conta que naquele comportamento também geramos em nós uma criança ferida não olhada e não tratada. E esse é tão sério, essa coisa da gente ficar atento, né? E hoje eu vejo que é muito interessante. O que tem de disponível de informação, desde que eu me proponha a buscar essas informações, eu vejo fantástica também a comunicação não violenta, né? Então, permitir ouvir, né? Eu acho que a minha geração e a geração dos meus pais, eles nunca foram educados a ouvir os filhos. Foram educados para impor a autoridade por meio do silêncio. É assim, acabou, né? Não tem outra alternativa. E nessa mudança também, Neiva, eu vejo que também as gerações tentando se adequar a essas novas demandas, também se perdem, né, em uma série de coisas. Nessas mudanças, a gente tem também visto, e também já está o conhecimento no livro Obras Póstumas, lá do Allan Kardec, no finalzinho que ele vai falar sobre os sinais da transição planetária, que ele vai dizendo que quando a gente estiver na transição, que é o momento que nós estamos passando, vai haver um aumento do número de suicídios, em especial o que chamaria atenção era dos suicídios em crianças e em adolescentes. Como é que a gente vai relacionando essa questão da criança ferida, educando, né, uma segunda, né, um filho, né, que é uma segunda criança, como poder evitar ou como estar atento a essas possibilidades do suicídio infantil, Neiva? É importantíssimo esse ponto, nós observarmos um pouco, querida, porque, veja, ninguém dá o que não tem. Então, nós trazemos dentro de nós uma perspectiva de repetirmos aquilo que vivenciamos, né? É natural o comportamento acontecer assim, porque nós vivenciamos tudo que vivenciamos na nossa experiência primária com os nossos pais, com o meio, e depois chega um determinado momento da vida em que nós falamos assim, quando eu for mãe, quando eu for pai, eu vou fazer tudo diferente. E acaba que quando nós somos pais e quando nós somos mães, nós vamos repetir muitas vezes os modelos que vivenciamos pela falta justamente de entendimento e de compreensão, não é, do quão é importante esse autoconhecimento que você trouxe. E essa criança interior sofrida vai sendo cada vez mais caracterizada em nós, não é? Ampliada e diagnosticada na relação nossa com os nossos filhos. Então, uma criança interior sofrida só pode criar no outro também uma outra criança, não é, inferior, né, interior sofrida. Então, nós precisamos observar bem como esses componentes se dão e entender a importância, a relevância do autoconhecimento. E essa pergunta acerca do suicídio infantil, eu lido com a adolescência há 35 anos. E a condição
próxima que há, não é, dessa adolescência, desse momento que nós estamos vivendo com o suicídio, é realmente muito alarmante. Não é? Então, nós temos visto crianças cada vez mais, né, pré-adolescentes e adolescentes, por falta desse amor, por falta dessa compreensão em seus lares, primariamente falando, isso eu digo das inúmeras escutas que eu tenho, né, guardado no meu período todo de experiência, cuidando desses adolescentes e desses pré-adolescentes, do próprio sofrimento, da angústia de separação que acontece muito cedo em suas vidas, onde eles se sentem, né, muitas vezes perdidos dentro de si próprios, desconectados completamente dessa essência que nós temos falado, desconectados do meio, não é? Numa ausência muito grande do eu, né, da condição de se entender como existente aqui, como presença no mundo, como parte do mundo, como importância para o mundo. Então, eles se perdem de tudo isso e tendem cada vez mais a ir embora antes do tempo, né? Pela própria ignorância de todo o processo emocional deles, de autoconhecimento e de autopercepção. E há um cansaço, há uma desistência, né? Há um desejo de aniquilamento daquela dor profunda que se sente, que é a dor da separação. Toda dor primária vem dessa dor da separação, quando realmente não se consegue estar integrado ali com a mãe ou com o pai de uma forma amorosa, de uma forma preciosa, de uma forma satisfatória. Então, esses são os pressupostos básicos, né? Uma ideia de abandono. Muitos desses adolescentes sentem-se abandonados e tem crescido realmente sobremaneira esse número de idas precocemente, assim, né? Digamos, vivenciadas por conta dessa condição toda de uma criança interior já muito marcada e muito sofrida. Uhum. Né? E também, Neiva, os jovens hoje lidam com uma competitividade, né? Uma conectividade, um materialismo muito exacerbado, né? E tudo isso influencia na visão dela de vida e da forma como ela às vezes se sente perdida, né? Em a questão de valores. Então, eu queria que você explicasse como que elas podem lidar, ou como a gente pode, né, ajudar os nossos filhos a lidar melhor com todas essas questões exteriores, que são eminentemente materialistas, de uma forma mais positiva para elas. É um processo muito importante também nós entendermos esse desdobramento todo do como conduzir, não é, essa relação entre pais e filhos, né, à medida que nós vamos observando tantas distorções, não é? A competitividade, como você colocou, as comparações, a fixação cada vez mais das crenças limitantes com que as crianças vão crescendo cada vez mais advindas dessa base delas, não é? E essas crenças limitantes vão conduzindo numa ideia muito forte, muitas vezes, de fracasso. Não é? Então, já se cresce, já se entende no mundo como fracassado, como incapaz, como não vai dar conta, não vai ser ninguém, não vai ser nada. E nós precisamos trabalhar sobremaneira a autoestima dessas crianças. Não é? Nós somos responsáveis, nós, enquanto pais, por essa autoestima. Nos meninos, as mães, e nas meninas, os pais, principalmente, porque é um cruzamento dessa leitura. Então, nós precisamos reforçar cada vez mais a autoestima, não é? Além desse aprendizado, desse autocuidado, desse autoamor que a criança e o adolescente têm que ter por si próprios, não é? Para que eles se entendam como seres pertencentes, como seres que tenham, né, que adquirem um certo nível de sucesso na vida, mas não sucesso apenas no material, né, mas um sucesso dentro do existir, que é esse sucesso de se saber quem se é. Porque quando o adolescente começa o entendimento de saber quem se é, ele por ele próprio tem o poder de se autorregular, de consertar, eu vou colocar entre aspas, de trabalhar essa criança interior, esse eu sofrido, muitas vezes já por ele mesmo, não é? Então, quando nós conseguimos ter a
A dialogação, como foi dito aqui já, essa escuta amorosa, né, uma escuta presente dentro da comunicação não violenta, essa condição de eu estar realmente inteiro para esta relação com esse filho, com esse adolescente, principalmente com essa criança, é sobremaneira importante para que nós construamos um universo diferenciado no existir desses adolescentes. Nós precisamos mudar, reverter um pouco o quadro, porque nós cobramos demais, muitas vezes, nós temos, né, cada vez mais as compensações, como você bem disse, né, dentro do material, dentro do intelectual, mas falta muito do emocional. Então, esse emocional, junto com o espiritual, precisa ser plantado muito cedo para que nós tenhamos ganhos diferenciados dentro desse crescer, dentro desse amadurecer e dentro dessa convivência com tantos pressupostos, com tantas possibilidades que o mundo externo gera, traz, né, como possibilidade aqui para o eu desenvolver-se. Thelma, você quer acrescentar? Não, eu acho interessante essas colocações, porque nós temos que... o contexto familiar tem que trazer referência para essa criança que está conosco, né? A primeira infância, para mim, é uma das mais importantes, porque vai absorver tudo que nós estamos, né? A família está lá colocando, né? Os pais, os avós, todo mundo. Então, assim, vai ser aquela esponja que é necessário. Daí, na questão da outra infância, vem também os valores que ela vai adquirindo em outras encarnações, e essa é assim que eu vejo esse cuidado, né? E às vezes os pais têm um pouco tempo de conviver com a criança, mas eu acho que tem que ter uma qualidade nessa convivência, né? Então, às vezes o pai fica muito tempo, mas não tem qualidade de estar lá olhando, estar lá, né, interagindo. Eu acho que tudo isso é uma questão de convivência, né? O que você acha? Nossa, você trouxe um ponto importantíssimo, né? Tudo que a gente está falando aqui é importante, mas cada vez que eu falo que é importante, mais importante, que é a qualidade, não é? Muitos de nós temos tempo, às vezes, não temos tempo, mas esse tempo que nós vamos ter junto com a criança, por isso que vem essa intenção toda da prática meditativa, de trazer a plena atenção, de trazer a presença, de trazer a consciência, de trazer essa amorosidade, essa gentileza, essa compaixão, para esse relacionamento primário, né, desde muito cedo, a qualidade, não é? Primar pela qualidade. O que é a qualidade? É quando eu consigo, de alguma forma, ter esse acesso, do qual eu estava falando antes, né, pela escuta, pela fala amorosas, né, por essa construção toda que vai se dando nessa relação primária, né? E a base realmente é a primeira infância, a absorção de tudo, né? E de todos os valores, de todos os princípios, de todos os pressupostos. Então, uma primeira infância bem trabalhada, bem elaborada, gera, né, um decorrer da vida mais embasado, mais centrado, mais equilibrado, né? Quem de nós não teve já experiências com pessoas que são muito bem trabalhadas nessa base, com qualidade, com presença, e que seguem a vida de forma muito mais leve, de forma muito mais presente, de forma muito mais aterrada, né, do que muitos também de nós que sofrem com essa desconexão, com essa falta de qualidade na infância, e ficamos famintos a vida inteira e vamos ser adultos, né, compulsivos, vamos ser adultos dependentes, vamos ser adultos carentes, vamos ser adultos também perdidos e desconectados. Então, como é importante nós valorizarmos essa qualidade tão bem colocada aqui por você, querida. Neiva, é tão complicado, né? Nós somos pessoas, adultos, com as nossas crianças ainda muito feridas, né? E às vezes é um desconhecimento total dessa questão. E a gente vai agindo, né, no mundo sem se dar conta dessas questões que vivemos, desses abandonos, dessa falta de amorosidade, às vezes, de
de uma construção de uma autoestima, e vamos criando, né? Passamos para frente coisas que estão ali internamente muito desconectadas, né? O que a gente deve observar? Você falou aí que às vezes a gente consegue ultrapassar isso, né? E criamos filhos de uma outra forma, de uma forma muito positiva. Mas o que a gente pode observar na gente que pode impactar na criação dos nossos filhos? Principalmente os nossos padrões, não é? Porque nós todos criamos padrões de comportamento, padrões já muito primários. Essas crianças também vão criar seus padrões espelhados, né, nos nossos padrões. Então, é muito importante quando o adulto ali, né, na condição... Eu tive um supervisor dentro da minha formação em psicanálise, que ele dizia que se muito um casal soubesse a importância que era para um filho, né, ter pais e mães saudáveis, que eles fariam, ao invés de tantas coisas que se faz enquanto se está intencionando formar uma família, mas que fariam um trabalho terapêutico, um trabalho analítico, um trabalho com suas cabeças, né, com seus psicológicos, para se ajustarem, se adaptarem primeiro enquanto pessoas, para poderem lidar, manejar, né, o construir do psicológico de outros seres, dos filhos, no caso que vem. Então, essa tomada de consciência de aonde eu me encontro, aonde eu estou, psicologicamente falando, emocionalmente falando, quais são os meus padrões de atuação, a minha construção psicológica, as minhas carências, as minhas projeções, as minhas transferências. Quando eu consigo tomar consciência de tudo isso, eu crio toda uma possibilidade de desconstrução desses padrões, de quebra desses paradigmas emocionais e avançar no sentido da qualidade, avançar cada vez mais nessa condição de estar presente consigo, conectado novamente com essa essência primária nossa, como eu disse, inteira, com a nossa natureza básica. Então, é possível fazermos todo um trabalho de tomada de consciência à medida que vamos para este autoconhecimento. Enquanto nós estivermos cegos e surdos, né, diante dessa nossa condição de existência, acharmos que somos assim, não é? Pau que nasce torto morre torto, né? Não tenho que melhorar, não tenho que muita gente diz isso. Eu sou o que eu sou e vocês têm que me engolir, né? Tem que me tolerar. Muitos pais dizem assim. Então, nós precisamos trabalhar o nosso eu, a nossa reelaboração, compreender essas feridas nossas. Aí eu começo a me questionar se eu sofro, por que eu sofro? Quais são as minhas dores? Quais são as minhas faltas? Quais são as minhas fomes emocionais mais primárias? Que eu estou aqui numa defasagem, que querendo ou não, eu projeto e transfiro, né, para o meio. Porque nós somos frutos do meio, queridos, também. Nós carregamos toda a nossa carga, não é, espiritual, todo o nosso processo reencarnatório se dado que nós trazemos para vivenciarmos nas nossas provações, né, nas nossas conduções da vida, em cada encarnação que nós vivemos, mas nós somos frutos, como já foi bem dito aqui, desse meio que constrói e desse meio que também destrói. Então, muitos de nós atravessamos processos dolorosíssimos nessa construção e não se tem, né, consciência disso. Então, é muito importante que nós tomemos a consciência, levemos a atenção para onde nós estamos, para o que sentimos, para o que realmente experienciamos na vida emocional e psicológica, para que nós avancemos e nos estruturemos diferentemente pelo autoconhecimento, melhorando nossa autoestima, melhorando as nossas, né, conexões interpessoais e intrapessoais. É por este caminho que nós vamos conseguir. Miriam? Não, é sempre interessante, né? E cada vez que toca nesse assunto, eu fico, poxa vida, se eu soubesse o que eu sei hoje... Miriam adora esse tema da criança interior. Nossa, se eu soubesse, eu já tinha andado mais longe nessa estrada, né? Já estava mais à frente um pouquinho. Mas eu acho que o grande adversário nosso somos nós mesmos, né? Nessa nossa insistência de manter um automatismo, né? Então a gente fica naquela de
nasce, casa, tem os filhos, vai trabalhar, mantém a família economicamente, financeiramente, tudo do lado da sobrevivência, esquecendo que a Neiva trouxe de importante a questão emocional, né, Neiva? Então, a qualidade é uma coisa extremamente importante. E no começo, nós conversávamos sobre a criança ferida, sobre os filhos, né? Às vezes vinha uma pontinha de culpa, eu falei, poxa vida, se eu soubesse, tinha sido uma mãe melhor. Mas depois eu aprendi uma coisa tão fantástica também, que a culpa é apenas um alerta de que eu posso agora fazer melhor. Eu não posso conquistar o que eu fiz antes, mas eu posso fazer melhor hoje, né? Agora. Então não existe culpa por ter deixado de fazer o que poderíamos ter feito por um agregado de conhecimento que chegou agora. E isso é importante porque nos torna mais leves e mais plenos no exercício da maternidade, da paternidade, com os nossos filhos já adultos, com nossos filhos já idosos, com os nossos netos, né? Inclusive aprendendo muito, né? Desse novo aspecto de viver o lado emocional que era tão difícil numa geração na que eu venho, né? Ser emocional era sinal de fraqueza, né? Então, hoje não, hoje a gente já se permite assumir emoções que surgem, de uma forma mais racionalizada, mas vivenciar o que foi deixado, que talvez tenha tornado uma criança ferida interna ainda tão primária nas expressões dos sentimentos, das emoções. E a minha pergunta, Neiva, era, ao longo do tempo, né, com essa nova geração que chega, que não obedece no sentido de que não aceita, não como única resposta, mas que vem contestando, que vem querendo saber as coisas. Nesse relacionamento, né, e vejo também muitos pais, né, que se apoiam com seus filhos, e os avós hoje tendo um papel muito grande dentro da família com relação à questão dos filhos. Como esses avós de gerações tão anteriores ao que nós estamos falando, como eles podem se portar no dia de hoje numa qualidade melhor, nessa predisposição de novas posturas junto com a família? O mais interessante, você colocou um ponto lindo aí sobre a culpa, não é? Que eu só gostaria de fazer uma breve à parte aqui, do quão é importante nós lidarmos com a culpa quando ela chega. Não somente a nossa culpa, mas também a culpa que nós jogamos nesses nossos, né, antepassados aqui, nessas nossas gerações anteriores, né, do pai, da mãe nossa, nossos avós, seja como for para trás, por essas construções difíceis, né, que de alguma forma enfrentamos. E você disse muito bem, não há culpa em lugar nenhum, né? Cada um faz o que dá conta de fazer, com as ferramentas que possui, né, com a expertise que tem no momento em que nós estamos atuando. Porque se nós tivéssemos conhecimento diferente, se nós tivéssemos entendimento diferente, nós faríamos diferente. Então, por isso que eu costumo trabalhar muito essa ideia do estar tudo bem do jeito que está. Não é? Cada um fez conosco o que deu conta de fazer no seu momento. E nós também fizemos com os nossos filhos, porque eu já sou avó também, né? Tenho um rapaz de 28 anos e tenho uma netinha de 4. Então, como mãe e como avó, eu também já me perdoei, já atravessei essa construção toda dentro do que né, que a minha criança interior gerou na criança interior do meu filho, e fatalmente estou fazendo muito melhor enquanto avó. Porque nós, enquanto avós, para quem já é avó e avô, nós temos um processo muito bonito dentro de nós, que é um amor também incondicional, que parece que é maior do que o amor pelo próprio filho, mas que não é, que é uma mistura, né? Que é uma coisa bela, uma coisa linda. Então, os avós hoje têm, muitas vezes, na ausência dos pais, os avós assumem, não é? Como eu disse, tratando de tantos adolescentes pela vida, muitos eram tratados e cuidados pelos avós, né? Pela avó materna, paterna, seja como for. Então, os avós assumiram na construção também
da organização da família, ou na ausência dela, né, comumente falando, um papel muito importante. E este papel também de conduzir, porque muitas vezes nós entendemos que o avô e a avó está ali para simplesmente amar e conduzir, né, de um jeito concessivo, né, para a criança, o que quer que ela deseje, o que quer que ela queira, mas também é importante que nós estejamos nesse papel conscientes, né, dessa responsabilidade que nós temos também em trabalharmos com essa criança interior dos nossos netos, né? O que que nós podemos deixar de legado para esta criança? O que que nós podemos acrescentar, ancorar, ampliar? Não vou dizer nem compensar o que os pais, querendo ou não fizeram, mas deixar esse legado amoroso, compassivo, presente, né, de estar ali inteiro, porque o avô e a avó têm uma qualidade muito maior de relação com o infantil do que, às vezes, os próprios pais, não é? Porque o pai está ali na cobrança, o pai está ali na educação, o pai está ali, às vezes, na rigorosidade, na rigidez, e, às vezes, a condição dos avós é um pouco diferenciada, é um pouco mais trazida, né, para acolhida, para o colo, para a amorosidade, para o cuidado. Então, há um processo cada vez mais crescente, né, cada vez mais também a nossa geração vem ficando, né, experienciando ser avó e ser avô mais cedo, né, por conta de como nossos filhos têm, às vezes, né, amadurecido mais e terem seus filhos mais cedo. Então, isso proporciona toda uma condição também de enxergar-se diferentemente, porque quando, à medida que vamos envelhecendo, nós vamos nos tornando, querendo ou não, né, a condição de estarmos vivenciando essa criança novamente. Né? Na terceira idade, nós vivenciamos muito do infantil novamente, nós ficamos carentes, nós ficamos, né, dependentes, nós ficamos, elaboramos muito da criança. Então, são crianças que se encontram o tempo todo. Thelma, vai lá. Não, eu acho importante essa questão dos avós, porque, como você colocou mesmo, assim, temos que ter esse cuidado para a gente não deixar tomar o lugar dos pais, né? Então, isso tem que ter essa sutileza envolvida, né? Porque, às vezes, para os pais é bem cômodo, né? E aí o avô, a avó toma conta. Então, assim, tudo isso é muito bem sutil, mas a gente, eu vejo que com o decorrer do tempo a gente vai sabendo qual o nosso papel nesse contexto familiar. Neiva, a gente está aqui com mais 7 minutinhos do nosso programa. Eu queria pedir que você deixasse uma mensagem para todos os que nos assistem sobre a importância do acolhimento da nossa criança interior, para que a gente possa transmitir mais segurança, mais afetividade para os nossos filhos, né? Mais emoção, né? Bem como auxiliá-los a cumprirem a missão que eles vieram fazer nessa encarnação. Para que lidem melhor com todos os desafios que eles vieram para enfrentar. Eu tenho algo muito, para dizer, né, algo muito forte acerca do auto-amor, acerca do autocuidado, acerca da autocompaixão, o quão nós precisamos, nós enquanto pais, adultos, precisamos mais e mais de estarmos buscando essa compreensão em nós, não é? Nos acolhendo, nos aconchegando enquanto seres, não é? Que trabalham o tempo todo com a tentativa e com o erro. Quanto nós acertamos, quanto muitas vezes nos equivocamos, muitas vezes querendo acertar, não temos a consciência do que seria mais apropriado, muitas vezes pela nossa ignorância. Então, quão é importante que nós nos acolhamos, nós nos tenhamos, né, presentes conosco mesmos, nessa bondade amorosa, nessa prática, nesse exercício de auto-amor, não é? Não tem ninguém que vai me amar como eu me ame, né? Assim, da forma como eu me amo. Então, eu preciso me amar, eu preciso me gostar, eu preciso me curtir, eu preciso me sentir, eu preciso me encontrar. O eu, né?
encontrar-se verdadeiramente, não é? Para estar conectado com a real missão que nós temos que cumprir aqui nessa vida, que a principal missão é nos regenerarmos, né? Melhorarmos, é crescermos, é evoluirmos, para ajudarmos quem quer que esteja caminhando conosco a evoluirmos também. E estamos em processo evolutivo o tempo todo. Então, não podemos nos esconder, né, mais por trás dos nossos traumas, das nossas dificuldades, para que nós estejamos cada vez mais presos, cada vez mais contidos, amarrados nessas esferas de sofrimento, não é? Dentro da autoestima, dentro dessa criança. Então, vamos libertar essa criança, vamos soltar essa criança, vamos dialogar com essa criança nossa, vamos dizer para ela que ela só tem a nós agora para que a amemos, para que a cuidemos, para que a tratemos bem, porque no fundo, nós só temos nós mesmos primeiro, não é? Nós não podemos contar com o meio. Então vem essa intenção de realmente nos buscarmos e nos aconchegarmos com a criança, né? E colocarmos essa criança no colo, darmos a ela a atenção que ela queira, o amor que ela deseje, e estamos assim caminhando cada vez mais para esse encontro, não é? Pela amorosidade, pela compaixão, gente, não tem outra via, não tem outra via. Neiva, uma pessoa que tem autocuidado e autorrespeito, ela passa uma grande mensagem para o seu filho, né? Porque é com a sua mãe, com o seu pai, se cuidando, investindo em boas relações, sabendo colocar limites, né? Entendendo a sua vulnerabilidade também, dando vazão também de uma forma positiva às suas emoções, que as crianças vão aprender a lidar nesse mundo com tantos conflitos, né? Porque quando a gente falou aqui das dificuldades que as crianças passam, né? E quando a gente falou, a Miriam citou a questão do suicídio, imagina o conflito interior que não existe dentro daquela cabecinha, né? Porque nós estamos falando hoje em dia de suicídios de crianças e de adolescentes, e quanta coisa mexe ali, vai mexer naquela família, né? São aspectos gravíssimos, que quando a gente aprende o autocuidado com a gente, né? A gente transfere isso para os nossos filhos. Acho que foi essa a sua mensagem final, não é isso? Essa a intenção nossa realmente, né, de autocuidado sempre. Porque a criança aprende por onde, meus amores? Pelo exemplo, né? Pelo espelho. Então, quando nós somos esse espelho de respeito, de amorosidade, de acolhida, nós temos um meio muito mais saudável, muito mais, não é? Digamos assim, onde as coisas podem acontecer, né, de uma forma, de um lugar saudável, né, com qualidade de vida, qualidade emocional, qualidade psicológica, qualidade relacional. Então, é perfeito o que você disse, fechou exatamente o que eu queria passar. Então, Neiva, super obrigada mais uma vez aqui pela sua presença. Nós convidamos a quem gosta aqui do nosso programa a ir lá na nossa playlist procurar um programa mais antigo que a gente tem com a Neiva sobre meditação, né? Miriam e Thelma, obrigada. E vocês que nos assistiram, nós vamos ao ar todas as quintas, às 19 horas, no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Solicitamos que vocês, se puderem, comentem no post aqui do nosso programa, para a gente saber se vocês estão gostando, o que vocês estão achando. Se vocês gostaram do conteúdo, compartilhem também com quem vocês acreditam que vai se beneficiar, tá bom? Então, muito obrigada a todos e até a próxima.